Olá, boa noite, pessoal. Pessoal, então hoje eu vou contar outra história que é de guardado, né? Encantamento, guardado ou botija de ouro. É outra história que o seu Ramílio contava para nós. Ele falou que lá onde ele morava, no Rio Grande do Sul, uma vez um cara comprou umas terras lá de um vizinho dele e esse comprador, antes de vir morar na sede das terras onde ele comprou, junto com o dono, eles saíram olhar as terras, olhar as águas, que normalmente eles fazem isso, né, antes de fechar o negócio, porque se o sítio não tiver águas boas, daí o comprador não compra, né? E normalmente acontece deles quererem comprar um sítio onde tenha aguadas boas, tenha bastante água para criação, para uso da casa e para uso de outras coisas, se no caso for necessário, né? Fazer uma açude de peixe, montar um manjolo, né? Antigamente fazia muito esse tipo de coisa. Lembro que uma vez o meu pai comprou uma terra, um sítio, e tinha uma sanga, um sangão, eles chamam, né? Água, um córrego bem forte, e tinha uma queda d'água, e nessa queda d'água o meu pai montou do lado, lá embaixo, onde caía as águas, meu pai montou um cobertinho, um tipo um galpãozinho, né? E fez umas bicas de tronco de palmeira e lá ele puxou a água com aquela bica dentro daquela casinha que ele fez e daí fez o manjolo, montou o manjolo lá para fazer descascar arroz, fazer farinha de milho, é, fazer canjica e assim por diante, né? Então, normalmente uma pessoa, quando vai comprar uma terra, a primeira coisa que ele quer saber é das águas. Se no sítio tem águas boas, fortes, né? Que não passe necessidade de ter água. Depois é o potreiro, né? O fechado, aonde se cria vacas, bois, carneiros e cabritos, né? E também alguns cavalos, né? Então daí esse comprador com o dono da terra, depois de ver as águas, foram ver o potreiro, né? A dimensão do potreiro, o tamanho, se era um potreiro bom, terra plana, que não tivesse peraus, né? Como eles dizem, né? E, e se o gramado também é um gramado de boa qualidade para as criação pastar, comer, né? Então eles olhando o potreiro, né, o fechado, aonde devia se pôr as criação, o comprador passou perto de um pinheiro caído e esse pinheiro caído já era podre, né? Só restava o sumo do pinheiro, né? O humo do pinheiro podre. E a única coisa que não apodrece são os nós do pinheiro. Os nós do pinheiro são umas coisas é, embutido no pinheiro, né? Cresce dentro do pinheiro, onde tem os galhos do pinheiro, para dar resistência aos galhos do pinheiro, né? Quando o pinheiro carrega de pinha, daí suporta bem o peso, né? Não lasca. O galho não lasca por causa do nó que está no pé do galho embutido no pinheiro. É interessante como a natureza faz as coisas com a perfeição, né? E os nós são coisas muito duras e elas não apodrecem. Elas são tão duras que não é qualquer machado que lasca, que parte. Precisa ser machados muito bom ou às vezes até usar marreta, né? Lascar eles a marreta, porque eles dão lenha muito boa. Eles dão é a melhor lenha para fogão, para quem tem fogão de ferro ou aqueles fogões antigos feitos de pedra e de chapa. A melhor lenha é os nós, né? Então eles passaram perto de um pinheiro muito grande, podre,
tinha montoeiras de nó. E o dono do sítio pegava aqueles nós, né, para não ficar espalhado pela grama, e amontoou perto do tronco de uma árvore. Tinha aquele monte de nós. E ao passar por ali, o comprador viu aqueles nós. E ele disse assim: Nossa, que bom, tem bastante nós de pinho, que isso serve para o fogão da cozinha e também serve para o forno lá fora para fazer pão. Porque dá fogo muito grande, muito bom, muito resistente, faz um brasido bom para assar carne, é um espetáculo. E não dá cheiro ruim na carne, da fumaça. Dá um cheirinho até gostoso do nó, do pinheiro. E ele ficou olhando aqueles nós, eram uns nós bem grandes, muito bonito. E o comprador viu que tinha um nó daqueles que era diferente dos outros. Ele parece que tinha uma tampa colocado nele, porque normalmente os nós ficam ocos, né? Apodrece o galho, onde está o galho vira um oco. E ele notou que ali tinha um nó grande, bonito, que tinha uma tampa que foi colocada aquela tampa. Mas ele ficou quieto, não falou nada pro vendedor, né, o dono do sítio. Daí, então deu tudo certinho, né? O sítio era muito bom em tudo, né, que o comprador precisava. Negociaram o terreno. O comprador comprou o terreno do dono. Daí o dono pegou o dinheiro, quando recebeu todo o dinheiro, ele comprou uma chácara perto de uma cidade, que ele queria morar numa chácara perto da cidade, para trabalhar com horticultura, né, e vender na cidade. E foi o que aconteceu, né? Daí quando o comprador veio morar ali no sítio, ele lembrou daquele nó e foi lá. Foi lá, procurou o nó e achou o nó no meio daquele monte de outros nós, né? Achou e ele viu que realmente tinha uma tampa e aquela tampa foi colocada por alguém antes, que morou ali antes do vendedor da terra, né? E ele pegou aquele nó e pegou um facão e tentou partir, tentou lascar o nó. E conseguiu lascar. Mas antes dele fazer isso, de lascar o nó, tentar lascar o nó, ele desconfiou que aquele nó tinha alguma coisa dentro do oco dele, por isso tinha aquela tampa, né? Daí ele pegou e chacoalhou assim aquele nó, ele escutou barulho. Barulho tipo barulho de moeda. Né? Quando você põe no bolso bastante moeda, que você balança com a mão, faz um barulho, né? Ele chacoalhou assim e escutou um barulho que parecia barulho de moeda. Daí que ele pegou e falou assim: Não, eu vou ver se lasco com o facão para mim ver o que é que tem aqui dentro. Daí ele arrumou, firmou bem o nó e deu umas facãozadas, demorou bastante, mas ele conseguiu abrir. Quando ele abriu o nó na verdade por fora era só uma casca, né? O oco era grande e aonde tinha aquela tampa bem feitinha que ele quase nem se percebia que tinha uma tampa, né? Por isso o dono da terra antes não descobriu nunca aquilo. Só o comprador que descobriu quando veio morar lá. E daí ele lascou aquele nó, estava cheio de moedas de ouros e outras coisas. Era moedas de ouro, era alguns pequenos utensílios de ouro, colares, cordões, braçaletes, anéis, brincos, broches, aqueles broches que as mulheres usam, tudo em ouro, tudo em ouro. O homem ficou pasmo de encontrar aquilo e de saber que o dono do qual ele comprou o sítio não ter nunca descoberto aquilo, porque ele não ligava, né? Ele via nó, é comum, é muito comum, mas o comprador viu alguma coisa naqueles nós e um deles chamou a atenção do comprador. E foi o que aconteceu daí, que ele descobriu aquela riqueza imensurável dentro de um nó de pinho. Porque o nó de pinho, gente, ele faz um cone assim, ó. Ele faz um cone assim.
né? Esta parte fina aqui, essa parte fina para cá do cone é onde está embutido no pinheiro. E aqui é onde sai o galho com uma tocha de grimpa lá na ponta, né? E esse nó de pinho aqui é muito resistente e dá segurança pro galho. E aqui estava a tampa, ó. Nessa entrada aqui, o nó fica oco assim, ó. Quando apodrece o galho, que o galho é mole, quando apodrece, ele fica só a resistência forte do nó. E aqui era onde estava a riqueza guardada, e a tampa era aqui, ó. A tampa era na boca do nó, muito bem feitinha, que o dono do terreno não percebia, só o comprador que percebeu. Então foi isso. O seu Emílio contava mais essa história para nós lá do Rio Grande do Sul. Diz que no Rio Grande do Sul tinha muito guardado. Aqui em Santa Catarina também, e no Paraná também, existia muitos guardados de ouro. Eu sei de outras histórias ainda já aqui no Paraná, numa cidade perto de uma vila onde nós morava, que também aconteceu uma história diferente desta, né? Mas aconteceu que uma outra hora eu vou contar a história para vocês ver que história interessante e foi sofrida pro homem que foi escolhido pela assombração que guardava o ouro. A assombração guardava o ouro, né? E ele tinha que achar uma pessoa, a assombração tinha que achar uma pessoa ideal para entregar esse ouro a esta pessoa. E daí ele achou e entregou. E essa pessoa que foi escolhida sofreu muito, sofreu muito. Eu vou contar outra hora essa história, de repente amanhã ou depois eu conto para vocês verem como às vezes não é fácil. Às vezes as pessoas acham por acaso, que nem esse comprador que comprou e achou dentro do nó de pinho. Achou por acaso. Por curioso, a curiosidade levou ele ao ponto aonde estava o guardado, né? Agora essa outra história que eu vou contar já foi diferente. Beleza, gente? Vocês deixem seus comentários aqui, o seu positivinho, o seu likezinho, né? E para quem assistir esse vídeo que não for inscrito, se inscreva no meu canal, por favor. Ative o sininho que você vai receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Ok, gente querida do meu coração? Até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço a todos. Fui, mas eu volto logo. Amanhã ou depois eu tô voltando de novo, ok?